Primeira Coríntios Marcionita. Restauração de Alex Marcionita. O apóstolo, as eclésias de Corinto, graça a vós, da parte de Cristo. A graça vos foi dada em Cristo, porque em tudo fostes preenchidos nele, em toda a palavra e em toda a gnose, na medida em que o martírio de Cristo foi confirmado em vós, de maneira que nenhum presente vos falta. Fostes chamados para a comunhão do Filho. Cristo enviou-me para proclamar o Evangelho, porque a palavra do madeiro é sabedoria. Onde está o escriba deste aione? Porventura, o Pai Celestial não tornou louco este cosmo? Pois, visto que o cosmo não teve gnose, a ressurreição veio através da proclamação. Porque os judeus pedem sinal, mas nós proclamamos a Cristo pendurado no madeiro. Porque bem vedes, irmãos, o vosso chamado para fora, que não são muitos os poderosos, nem muitos os nobres, mas o Pai Celestial ressuscitou os fracos deste cosmo, para anular os fortes, e ressuscitou os humildes deste cosmo, e os desprezados, e os que não são, para anular os que são. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o martírio, não fui como superior, e eu estive convosco em fraqueza, e a minha palavra e a minha proclamação não foram persuasivas, mas em manifestação do pneuma. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a loucura deste aione, nem do arconte deste aione, que foi anulado, mas falamos a sabedoria do Pai Celestial, que havia sido ocultada, a qual o arconte deste aione não conheceu, porque se a conhecesse, nunca teria pendurado no madeiro o Filho. Mas o pneuma nos revelou sabedoria, porque o pneuma penetra todas as coisas, ainda as profundezas do terceiro céu. Nós não recebemos a psique do cosmo, mas o pneuma que provém do terceiro céu, para que pudéssemos ter percepção. Ora, a humanidade psíquica não aceita sabedoria e não pode conhecê-la, porque ela se discerne em pneuma. Mas a que é pneumática discerne bem tudo. Nós temos a mente de Cristo. E eu, irmãos, não vos pude falar como a pneumáticos, mas como a psíquicos,
como a imperfeitos. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois psíquicos. Pois, quem é o apóstolo, senão ministro, pelo qual tivestes fé? Eu plantei e reguei, mas cada um receberá a graça segundo o seu martírio. Porque eu sou cooperador, vós sois lavoura. Não sabeis que o pneuma habita em vós? Ninguém se engane a si mesmo. Se algum de vós está dentro do áione, é louco, porque o cosmo é loucura diante do Pai Celestial. O Filho trouxe à luz as coisas ocultas das trevas e manifestou as vontades dos corações. E cada um recebeu do Pai Celestial a ressurreição, pois somos feitos espetáculo ao cosmo e aos anjos. Nós somos sábios por causa de Cristo, e vós, loucos no cosmo. Nós, fracos, e vós, fortes. Vós, cheios de glória, e nós, desonrados. Somos insultados e bendizemos. Somos perseguidos e suportamos. Somos difamados e rogamos. Temos chegado a ser como o lixo deste cosmo, e como a escória de todos. Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Porque, ainda que tivesseis 10.000 senhores, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Não é boa a vossa vanglória. Despojai-vos, pois, da massa velha, para que sejais uma nova massa, assim como estais com fermento. Já por carta vos tenho escrito, que vos é necessário sair do cosmo. Ora, o Pai Celestial nos ressuscitou a nós, porque aquele que se ajunta com Cristo é um mesmo pneuma. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se encerrou. O que resta é que também os que usam deste cosmo como se dele não usassem, porque este cosmo já passou. E digo isto para proveito vosso, para vos unirdes a Cristo. Ora, no tocante às coisas sacrificadas ao Senhor, sabemos que ele nada é. Porque, ainda que o Senhor se chame Deus na terra, todavia nós estamos no Pai Celestial. Mas nem em todos há gnose,
porque alguns até agora comem com consciência do Senhor coisas sacrificadas ao Senhor. Não sabeis vós que os que trabalham no templo comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Mas eu de nenhuma destas coisas usei. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar. Antes subjugo a psique, para que, proclamando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Ora, irmãos, não quero que sejais ignorantes. Porventura, o cálice que bebemos e o pão que partimos não são a comunhão de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a psique. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo? Que o Senhor é alguma coisa? Antes digo que Israel sacrifica ao demônio. E não quero que sejais participantes com o demônio. Não podeis beber o cálice de Cristo e o cálice do demônio. Não podeis ser participantes da mesa de Cristo e da mesa do demônio. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Porque eu recebi de Cristo o que também vos ensinei, que o Filho, na noite em que foi traído, tomou o pão, e o partiu, e disse: Tomai, comei, este é o pneuma que é partido entre vós. Semelhantemente também tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no pneuma. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte da psique. Acerca das coisas do pneuma, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ora, há diversidade de presentes, mas o pneuma é o mesmo. Porque pelo pneuma é dada a palavra da sabedoria, e pelo mesmo pneuma a palavra da gnose, e pelo mesmo pneuma a fé, e o discernimento do bem e do mal, e o falar em língua. Mas um só e o mesmo pneuma opera todas estas coisas, repartindo a cada um. Pois todos nós fomos batizados em um pneuma, formando uma eclésia, e todos temos bebido de um pneuma. Ora, vós sois a eclésia de Cristo. Eu vos mostrarei um caminho mais excelente.
Se eu tivesse profecia, não teria amor. O amor é paciente, é gentil. O amor não é ciumento. O amor não se vangloria, não é arrogante. Não busca os seus interesses, não se irrita, não contabiliza erros, não folga com a mentira, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas as profecias foram anuladas. Segui o amor e falai em língua, porque o que fala em língua não fala aos psíquicos, senão aos pneumáticos, porque em pneuma faz revelações. E agora, irmãos, se eu for ter convosco, que vos aproveitaria, se não vos falasse, ou por meio da revelação, ou da gnose? Falo mais em língua do que vós todos, de modo que eu antes quero falar 5 palavras em língua do que 10.000 palavras em profecia. De sorte que a língua é revelação para os que têm fé. Se, pois, toda a eclésia falar em língua, e alguém que tem fé ouvir, os segredos do seu coração ficam manifestos. E assim, publicando que o Pai Celestial está verdadeiramente em vós. Que fareis, pois, irmãos? Cada um de vós tem revelação, tem língua. Faça-se tudo para que todos sejam consolados. Portanto, irmãos, falai em língua. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho, o qual também recebestes, pelo qual também sois ressuscitados, se não é que tivestes fé em vão. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, e que foi visto por mim, o apóstolo. Então, assim proclamei, e assim tendes fé. Se temos esperança nesta vida, somos ignorantes, porque, assim como a vida veio por um ser humano, também a morte veio por um ser humano. Porque, assim como todos vivem em Adão, assim também todos morrem em Cristo. O Pai Celestial anulou todo o princípio e toda a autoridade e poder, para que Cristo seja em todos. Doutra maneira, que farão os que se batizam na morte? Porque estamos nós também a toda a hora em perigo? Todo dia eu morro em Cristo.
Não vos enganeis. O que tu semeias não é ressuscitado se primeiro não morrer. Semeia-se psíquico, ressuscitará pneumático. O primeiro ser humano, Adão, foi feito em psique. O último ser humano, Cresto, em pneuma. O primeiro ser humano da terra é terreno. O segundo ser humano, Cresto, é do terceiro céu. Qual o terreno? Tais são também os terrestres. E qual o celestial? Tais também os celestiais. E agora digo isto, irmãos, que os psíquicos não entram no terceiro céu, porque convém que isto que é psíquico se revista do pneuma. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes no pneuma. Fazei vós também o mesmo que ordenei às eclésias da Galácia. Ficarei, porém, em Éfeso, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos pneumáticos. Estai firmes na fé. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Saudação da minha própria mão, do apóstolo. A graça de Cristo seja, irmãos, convosco.